Tupi despenca mais de 50% no ano e a Trígono desfaz de quase toda a posição. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês comentando um pouco do que está acontecendo aqui, que a Trígono vendeu bastante participação ali na Tupi, agora chegou nos 4,98 e a gente vai entender o que esse movimento significa, o que eles estão pensando. Vamos fazer algumas suposições aqui, mas vou pedir até para você falar, Gabriel. Se eles estão vendendo, é para você comprar ou para você vender? Pessoal, aqui é o que a gente sempre bate na tecla, tá? A gente briga bastante com o pessoal, que é o seguinte, turma, se você comprou por conta do Werner, a gente admira muito o Werner, eu gosto muito da Trígono, tiro o chapéu para eles. Inclusive, um abraço pro Shin, todo exatamente, mundo lá. O Shin lá, nosso amigo ali, analista da Trígono, é o seguinte, pessoal, você comprou por causa do Werner, você tá errado. Você comprou Vulcabras por conta do Otávio Magalhães, porque ele fala bem no podcast, ele fala bem mesmo, a gente gosta muito dele, admira ele. Só que é o seguinte, na hora que o gestor do fundo chega publicamente para falar do ativo que ele está comprando, gente, ele já comprou a posição inteira que ele queria, e malemar, se ele não está vendendo, eu não digo nada. Então, assim, cuidado, seguir o gestor do fundo. Vocês acham mesmo que ele achou uma pimentinha que vai dar 1 bilhão%? Ele vai contar para você antes dele comprar? Vê se o Luiz Alves Paz de Barros lá na Magazine Luiza contou para todo mundo quando a Magazine Luiza valia 200 milhões de reais. Ele contou quando a Magazine Luiza valia o Santander. Então, cuidado em você ficar aí acompanhando tese dos outros. Você tem que estudar, afinal o dinheiro é seu, beleza? Mas vamos lá, Antônio, para Tupi. Então, pessoal, olha, a notícia aqui saiu um comunicado ali no mercado que a Trígono teria atingido 4,98. O que é importante ressaltar aqui para quem não sabe? A empresa precisa comunicar, né? A gestora precisa comunicar a empresa aí ao mercado quando ela ultrapassa 5%, ou 10%, ou 15%. No caso, a Tupi comunicou que caiu de 15%, depois caiu de 10% e agora caiu de 5%. Ou seja, a Trígono pode vender toda a posição e ninguém mais vai ficar sabendo, tá? Porque eles não precisam mais comunicar ao mercado. Então, o que a gente tem que gerar de questionamento? Por que eles fizeram isso? E o que eles estão enxergando, assim, onde que eles estão alocando esse capital? Porque tirar esse dinheiro para gastar, comprar uma casa na praia não é, né, Gabriel? Não e é o que a gente sempre fala, tá, pessoal? O que acontece na Tupi? Quem acompanha lá o nosso pregão anti-Bs, primeiro eu pedi também para vocês se inscreverem no canal, deixar o sininho aí ativado. Quando tiver a nossa live ali, terça e domingo, 19 horas, você for ser notificado. Mas, pessoal, é o seguinte, a Trígono, o que ela tá enxergando na Tupi? Gente, Tupi é linda, maravilhosa, é muito barata, tem problema de governança lá com política? Tem. Ou até a Charles River tá tentando entrar uma Assembleia Extraordinária, tentando alterar estatuto para resolver alguns problemas ali, a gente acha que não vai resolver, infelizmente. Só que não dá para você ter sua maior posição em Tupi, tá? Por mais que seja barata, normalmente as posições que mais sobem não é para ser sua maior posição, tá? Então, normalmente quem ganha bastante dinheiro, ele monta uma posição pequena no ativo, o ativo sobe passivamente na carteira. Então, o que a gente está enxergando a Trígono viu que os triggers de curto médio prazo de Tupi foram para o saco. Não tem o porquê subir. Pode subir, por exemplo, pessoal, Randon. Randon subiu bastante devido a um contrato de 700 milhões. Só que esse contrato de 700 milhões, não falar a verdade, altera nada a receita, só que o mercado abriu o olho para Randon. Então pode acontecer com a Tupi? Pode acontecer com a Tupi. Mas vamos conversar ali quais eram os triggers de curto prazo e acabaram ficando para trás. E também muito cuidado de ficar fazendo preço médio, tá? Muita gente ali, mesma coisa da Taurus. A Taurus tinha um monte de trigger ali de curto médio prazo, foi tudo pro saco os trigger, e aí o pessoal fica, que eu tô perdendo 50, perdendo 60. Pessoal, você já perdeu, tá? Preço médio não interessa. Mas vai lá, Antônio, fala dos juros dos Estados Unidos. Então, pessoal, aqui, ó, um dos triggers ali para Tupi seria os juros dos Estados Unidos caírem, justamente porque aqueceria um pouco a economia americana, uma vez que a demanda de caminhão ali nos Estados Unidos caiu 30%. Então isso vai voltar em algum momento. O que acontece é que o mercado acaba olhando se esse trigger ele é para 6 meses, 1 ano, 2 ou 5. Então, assim, a gente não sabe quando vai acontecer. E o que tem saído na mídia é que o juro americano tem segurado um pouco e provavelmente não vai ter uma queda tão forte, tão rápido. Inclusive, agora, com essas tensões, eu até trouxe aqui essa notícia, juros dos Treasuries longos disparam com novas ameaças das tarifas do Trump. O que o Trump tem feito ali agora, depois que fez ali na Venezuela, tem falado da Groenlândia, a Europa não está gostando, está gerando tensão, aí ele coloca a tarifa na Europa para a Europa aceitar, e aí conversa com o russo, e aí vai e volta. O que acontece é que o juro não vai arrefecer tão cedo com essas notícias, tá, pessoal? Vamos ver o que pode acontecer. Mas esse que era um trigger forte para Tupi, acaba ficando mais para frente. Outro trigger
A inadimplência do agro atingiu 8,3% da população rural no terceiro TRI de 25. Ou seja, pessoal, a Tupi também acaba sendo dependente do agro. O cara tá endividado, o agricultor, ele tá tendo prejuízo na lavoura, a última coisa que ele vai fazer é pensar em comprar um trator novo. Uma máquina nova, ou qualquer coisa do tipo. E a Tupi acaba sendo impactada num segundo momento, mas acaba sendo impactada. Isso aqui também tá pesando e jogando mais para frente. Outra coisa que aconteceu. O cenário tá horrível, Gabriel. Deixa eu só voltar ali no agro. Pode falar. Tá? Pessoal, é o seguinte, na questão do agro, tem também ali venda de picapes, que não é... tem também trator, máquina agrícola, Caterpillar, John Deere, mas também tem as picapes ali, a F-250, você tem ali a Toro da vida, a Ram, que é tudo ali, a maioria, cabeçote do Tupi. Acaba sofrendo. Gente, quem compra picape no Brasil é agro. Você acha que o cara vai... a soja... E também vale ressaltar uma coisa, a gente está conversando com bastante agricultor, verdade. É a ponta, pessoal, não é que a CEO do Banco do Brasil nem o CFO lá está falando que parece que vai melhorar de uma hora para outra. O que a gente tem falado é o seguinte, quando você conversa com a economia real, tá todo mundo falando que tá horrível. Tá todo mundo devendo. Plantando cebola, tá metade do preço do custo, ou seja, você está tomando 50% para trás, a soja, ninguém está ganhando dinheiro, no trigo, milho piorou. Então, o que a gente está vendo tá todo mundo sofrendo. O grande está sofrendo, vocês imaginam o pequeno. A única pessoa que fala que está melhorando é a CEO do Banco do Brasil, né? Isso é engraçado. Acho que ela não tem fazendo, não planta nada, né? Mas vamos lá, vamos falar aí do que você ia falar da debênture? Então, exato. Aqui, pessoal, é o seguinte, o cenário tá horrível, a cotação caiu 50%, tudo bem. Mas a Tupi, num cenário ruim, ela ainda conseguiria distribuir um dividendo que dá um carrego ali na casa dos R$11 e 10%. Então não é nada mal, os fundos podem usar esse dinheiro para ir alocando em outros ativos, e tudo bem, você tem ali um carrego legal, uma vez que a taxa de juros no Brasil é 15%. Né? Você pega, pessoal, você senta em cima da tese, você ganha 11%, pelo menos a taxa de juros ali, ela tá corrigindo o CDI, entre aspas, você tá ganhando pelo menos o CDI em dividendo, tá? Então é aí que tá. O que aconteceu, pessoal, foi que a Tupi, ela viu que o resultado tem caído, o EBITDA tem caído, normal, a gente já está ciente disso, só que isso pode acabar aumentando a dívida líquida EBITDA e estourando os limites da debênture que eles tinham. E para isso eles convocaram uma assembleia e fizeram o quê? Limitação, vou até pegar aqui, restrição temporária de dividendo acima do mínimo obrigatório, limite de recompra e outras coisas, inclusive garantias que eles colocaram aqui. Ou seja, o dividendo foi para o saco, uma vez que o resultado da Tupi tá muito fraco, tá quase zero, tá? Então, o carrego ficou ruim. E aí, Gabriel, o que os fundos acabam tendo que fazer? Pessoal, o fundo, vamos ser realistas, tá? Todo mundo fala que o fundo é para longo prazo, só que o cotista do fundo, ele observa, ele entra lá na plataforma do banco dele, porra, esse aqui deu 20% no ano, esse aqui deu 30%, esse aqui deu 50%. Então, o gestor do fundo, ele precisa se mexer, ele precisa entregar, sim, rentabilidade de médio prazo. Então, o que a gente pensa que a Trígono está enxergando, Charles River, etc. E uma vez que a Trígono, todo call que faz, resenhas e tudo mais, sempre coloca muito bem da Tupi, fala de otimismo nos resultados e tudo mais, né? E aí, pessoal, eles precisam mostrar esse resultado. E para mostrar esse resultado, eles estão vendo, olha, o que tem trigger de médio prazo? Tá bom, eu chego aqui na Tupi que tem que valer, sei lá, R$70. Só que eu tenho exemplo hipotético, tá? Uma Simpar que tá 5, e se eu colocar que os juros no Brasil vai cair, o negócio vai para 20. Eu tenho mais trigger de curto prazo, tá saindo prévio operacional, tá muito bom. Vamos trocar um pouco de uma pela outra? Acho que vai subir mais rápido, depois a gente volta para a Tupi. Porque, pessoal, o gestor do fundo é o seguinte, ele não tem problema nenhum em pagar 12, 13 ou 15. Quem fica assim, porque subiu os 10% é o pessoa física. 10% e nada, a mesma coisa aqui na Bolsa, tá? Então, o gestor do fundo, ele tá. E aí ele tá olhando as outras teses dele, a Trígono tem diversas teses, tem Ferbasa, a própria Aura que não para de subir, ele tem Prio, ele tem outras teses ali, a própria São Martinho, tem Randon, não sei. Mas o que ele tá vendo? Pô, os outros ativos tá tudo puxando, a Tupi fica para trás. Mas é tão ruim assim, Antônio, a Trígono vender? Exatamente. E também, pessoal, é o seguinte, ali eles tinham uma posição muito grande na Tupi. Então eles podem até estar diminuindo o risco para colocar em outros ativos, né? Lembrando que isso aqui, essa venda desses últimos meses deve dar cerca de 100 e poucos milhões. Então eles vão ter que alocar isso em outros. Aqui, pessoal, eu tô trazendo para vocês só um histórico, tá? A gente tem aqui, 28 de outubro de 25, a Charles River aumentou participação. Charles River também é um fundo que tem uma posição grande aqui no Tupi. Depois, em novembro,
eles diminuíram a participação, caiu dos 15%. Depois, agora em janeiro, aqui ó, se não me engano foi dia 2 de janeiro de 26, eles aumentaram a posição de novo. Então eles podem estar aumentando a posição. O que a gente quer trazer é o seguinte, não é que está todo mundo vendendo. Tem gente que está comprando, tem gente que está vendendo. Você tem que fazer a sua análise. Não é porque o cara comprou que você vai atrás, que se você vai errar. E, pessoal, o que a gente tem, que a gente gosta de dizer é o seguinte, a Trígono vendeu mais uns 10% da posição deles, às vezes algum outro gestor de um fundo grande, o próprio Charles Wilson, está olhando, opa, entrou free float aqui, porque a gente já fez um vídeo, quem quiser ver, a gente vai até atualizar esse vídeo, a Tupi tinha muito pouca ação no free float, sem contar as shortadas, então até hoje a Tupi está subindo cerca de 3%, 4%, o que estão chegando? Gente, a pressão vendedora saiu, pode ser que algum outro fundo venha e começa a montar posição em Tupi, ou seja, abriu oportunidade de entrar. E até o Antônio levantou uma bola da Previ. Pessoal, a Previ, a posição ali que tem na Tupi é relevante, o BNDES também é relevante, só que assim, a empresa vale $1,5 bilhão. Então não é nada para eles. Nada para eles. Eventualmente, Deus me ouça, eles podem pegar e vender essa posição aqui, e aí a tese muda completamente de tamanho, porque tem duas coisas na Tupi. Uma, o operacional é bom, mas o macro tá horrível, todos os ventos estão contra. Mas você tem o outro lado, que é o lado da governança. Mas eu ouso dizer que não é uma recomendação de compra e venda, mas se a Tupi resolver o problema de governança, ela vira outra empresa, outra tese, e o pessoal olha ela com outros olhos. Tá? O problema de governança da Tupi é bravo, a gente gosta bastante de falar, não pode ficar floreando empresa, a gente não é rir de empresa aqui. E é o seguinte, gente, hoje o presidente da Tupi era conselheiro do BNDES, os conselheiros, acho que não precisa nem falar, a indicação mais política possível é os ministros famosos aí da internet. Nunca viu um cabeçote de motor. Nunca viu nada de motor. O cara não entende nada do que ele está fazendo lá, então não adianta defender. Infelizmente, a gente tem essa política no nosso país e as empresas que são, entre aspas, estatais, acabam ficando refém disso. Acho que nem a Petrobras tem conselheiros 10 vezes melhores do que o coitado da Tupi, tá? Mas acho que é isso aí, né, Antônio? Exato, gente. A gente até acredita que... e vale ressaltar, desculpa, gente, não são todos os conselheiros da Tupi que são ruins, são tá? poucos. Tem muita gente boa, mas quem, infelizmente, a Previ e o BNDES acabam indicando de uma forma política, não é o melhor interesse da companhia, tá? E a Previ tem sido bem vocal ali em vender ativo, tá? Então por isso que a gente levantou essa bola. Até acho que eles não vão fazer nada, mas assim, a Tupi agora parando de pagar dividendo, não podendo distribuir nada, não entra dinheiro. Então pode ser que Deus ouça a gente, eles façam alguma coisa, alguma venda, pode ser, mas a gente não pode contar com isso para investir na tese. Pessoal, para a gente finalizar, o que principal que a gente quer trazer do vídeo é o seguinte: se você está comprando só porque algum gestor comprou, você está errado, você tem que fazer a sua própria avaliação. Aí a pergunta que eu deixo para vocês deixarem aqui nos comentários é o seguinte: a Trígono vendeu cerca de 10% da Tupi e pegou um dinheirão. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Deixa a ação que vocês acham que eles vão comprar aqui nos comentários e deixa vocês discutirem aqui embaixo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, pessoal, e nosso pregão antibesta domingo, 19 horas, beleza? Contamos com o presente de todo mundo aí. Valeu!